Que alegria, irmãos, partilhar com vocês. Não sei para vocês, mas para mim está sendo muito bom retiro. É um retiro muito completo, né? Ontem foi bastante palestra, acho que de tarde a galera estava um pouco cansada, mas deu para absorver toda a informação e o mais importante do que a gente aprender novas coisas, ideias, é a gente colocar em prática na nossa vida, né? Anotar aí as perguntas e meditar depois, né? E para fechar, não menos importante, a última pedra, o seu poder, the power. Mas já aparece, eu vou trazer 3 livros diferentes. Agora vamos em português mesmo. Aqui é muito bonito, acho que é do The Chosen também, né? Não, isso não? A gente pegou você viu que eu não assisti The Chosen mesmo. Mas deixa eu pegar aqui a passagem, é João 15, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então é muito bonito perceber, a primeira vez que eu ouvi essa passagem que fala assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, eu fiquei assustado, falei, como assim, cara? Maior do que Jesus fez? Né? Jesus fez tantas coisas, e talvez eu escutei em alguma palestra em algum lugar, acho que conversei com meu primo, não lembro, faz muito tempo, e ele falou assim, por exemplo, Pedro, que Jonas, pode deixar assim, o que Jonas Abib fez lá na Canção Nova, por exemplo, já foi algo grandioso, né? Você vê quantas almas foram convertidas, quantas pessoas conheceram Jesus através da Canção Nova. Então, as obras, né, de Deus, Steve Clark, tantos fundadores de outras comunidades, tantos sacerdotes que fundaram comunidades, fizeram obras muito grandes, porque Jesus teve 3 anos pregando, né, em missão, né? Ele foi para o Pai, mas ele deixou para nós o seu poder, o Espírito Santo. Então aqui fala assim, a sua aliança conosco deriva da última pedra, que é o poder. Esta pedra está assentada e é consequência das anteriores, né? Então, é uma sequência, né? Emanando do senhorio de Jesus, que é o Todo-Poderoso, que foi dado o poder do céu e da terra, foi prometido aos seus discípulos: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda maiores. Estarei com vocês, prestando atenção na promessa, todos os dias, até o fim dos tempos. Mas é necessário carregar a cruz e cumprir a missão, muito além das nossas próprias forças. É a consequência da sua aliança, onde a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso, está comprometido com o seu povo. Ou seja, irmãos, aqui fala assim, a nossa missão é muito superior às nossas forças. Sem o poder de Deus não podemos, não conseguiremos. E tem uma palavra que fala, sem mim nada podeis fazer. Então realmente é muito bonito perceber como que é a graça de Deus, é o poder de Deus. Não é com as nossas forças, não é com a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens, né? Tem uma passagem que fala assim, ele escolheu os pequenos para confundir os fortes, né? Conhece? E realmente Deus, ele é muito, muito pedagógico, porque se você para e pensa, né, no mundo, até tem uma passagem que fala assim, que as pessoas do mundo são mais espertas que os meus filhos para... Agora não vou lembrar certinho, mas é muito interessante. Quando eu fiquei lendo, eu fiquei tentando entender, porque realmente o mundo, ele vem de uma maneira errônea, né? Um querendo ganhar em cima do outro. A gente vê no ambiente de trabalho, a competição, se fosse algo sadio, né, natural, honesto, mas não é. Então quando você é de Deus, você vai contra a maré. Só que sem o poder de Deus, nada podeis fazer. Então não adianta a gente querer fazer com a nossa força, do nosso jeito, da nossa maneira, que a gente não vai conseguir, né? Deus nos dá os dons, né? A gente usa a nossa inteligência, a gente ensaia uma música, a gente aprende uma palestra, mas é a graça de Deus. Se não tivermos o poder de Deus, a graça de Deus, nós não conseguiremos caminhar, não conseguiremos permanecer. Então, para reforçar, diz assim, que tem que ficar muito claro, que não estamos falando de um poder nosso, mas o poder que está em nós, e é capaz de agir através de nós. Naturalmente, eu posso falar para vocês que o poder do Espírito que está em nós, esse é o próprio dinamismo de Deus. Assim Deus quis, assim Deus mandou o seu Espírito Santo. É muito bonita aquela passagem que Jesus, os discípulos ficam olhando para Jesus, né? Ele foi aos céus, e o anjo aparece e fala, por que vocês estão olhando para cima? Aquele que foi, né, não está aqui, para tirar o Espírito Santo.
E os discípulos estavam com medo, todo mundo conhece aqui o Pentecoste, né? Eles estavam preocupados porque o nosso mestre morreu. Então eles demoraram para entender um pouco. E é muito bonita a pedagogia de Deus conosco, como comunidade, como que Ele vai nos formando, vai nos ensinando, vai nos mostrando, porque realmente a palavra de Deus diz, é o Espírito que falará em vós. Só que se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não busca o Senhor, fica um pouco difícil, né? Não é mágica, é necessário clamar esse Espírito Santo, né? Ter uma vida de oração, buscar constantemente essa vida no Espírito de Deus. Eu ainda não acostumei com esse negocinho. Vamos lá. Aí aqui fala assim: precisamos do seu poder, o Senhor nos enviou para diversas coisas. Então 6. Primeiro lugar, precisamos desse poder para conseguir viver de acordo com a lei. Então o Paulo acabou de falar, né? A obediência. Como que a gente vai obedecer? Através do poder de Deus, da graça de Deus. Humanamente é impossível, a gente não vai conseguir sozinho. Precisamos da graça de Deus para escrever a sua lei em nosso coração, de acordo com a sua nova aliança, e para nos dar poder para cumpri-la através do Espírito de Deus derramado em nossos corações. Então, irmãos, Deus já derramou o Espírito Santo, já está em nós, Ele age em nós. Mas se nós não clamarmos o Espírito, nós não pedimos essa graça, nós não conseguiremos. Aí volta, acho que foi o Paulo que falou, a gente começa a caminhar e desanima, desiste. Porque já viram aquela dinâmica que enche a jarra de água, que vai caindo, a gente tem que voltar, encher a nossa jarra e ir para a missão. Porque se a gente for lá na missão de matrimônios, vamos no baluarte, a gente vai evangelizando, mas se a gente não voltar na essência, na assembleia, na vida de oração cotidiana, no grupo pastoral, a gente vai ficando fraco, vai ficando cansado, desanimado, acaba esquecendo, começa a achar que é com a nossa força. Não é com a força de Deus, é com a graça de Deus. Precisamos do seu poder para ser com Ele, pensar, sentir e amar como unigênito de Deus. Esta é a obra e o fruto do Espírito, que de glória em glória nos configura em Cristo para nos dar o seu próprio modo de ser. Eu lembrei daquela música, né? Amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou. Gente, é difícil, mas faz a experiência, né? O que Jesus faria nesse momento? Quando você está numa situação na sua vida assim, como Jesus faria? Né? E é muito bonito perceber que Deus é misericordioso, né? A gente tem as nossas dificuldades, nossas lutas, mas Deus ele tem muita paciência conosco, graças a Deus. E aí entra também o poder da oração, que é a forma de envolver a onipotência de Deus na nossa vida. Aqui diz assim, Cristo, o Senhor da história, fala assim, vou ler para vocês, para confirmar que Deus não fez o mundo como um relógio, que dá corda e deixa funcionar até o final da história. Não, Cristo também é o Senhor da história, e nenhuma folha se mexe da árvore, nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Então Deus está no controle de tudo. Talvez a gente, na nossa mente humana, a gente não compreende isso. Quantas vezes a gente fica preocupado, eu falo por mim, né, com o futuro, como vai ser, a gente fica ansioso. Não, confia, entrega na mão de Deus, confia no Senhor, ora, espera, e aí é sofrer as demoras de Deus, aí é ser fiel na perseverança, né, na oração, porque não vai ser do nosso jeito, vai ser no tempo de Deus. E aí quando você está em oração, Deus te dá paz, né? Não sei quem já teve essa experiência de estar agoniado com alguma coisa, vai lá no sacrário, reza, vai na missa, reza, se ajoelha, lê a palavra, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma tranquilidade, realmente. Então essa busca por Deus, ela nos dá essa tranquilidade, essa vida de oração. A gente não pode viver desesperado sem esperança. A nossa esperança está em Deus, o nosso Salvador. Não podemos ser como uma criança que quer tudo no seu tempo, temos que confiar no tempo de Deus. Aí diz assim, o poder da autoridade sobre o diabo, número 4, diz assim, discípulos, somos chamados de discípulos porque ele veio para reverter a obra de Satanás, somos continuadores da sua obra e sabemos que temos autoridade para libertar as pessoas da garra do diabo. Irmãos, isso é muito sério, né? A nossa batalha, Efésios 6:10, todo mundo conhece a passagem, né? Vocês estão com calor, não? Sim. Só, por favor. Essa passagem, Efésios 6:10, a gente deveria ler ela, tentar até decorar ela, né? A nossa luta não é contra o mal, né? Mas é contra a potestade, os principados do mundo tenebroso. Porque nós temos a armadura de Deus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, o escudo da salvação. Muitas pessoas estão derrotadas, estão em depressão, estão presas pela garra do diabo. Mas Deus nos deu esse poder, né? Não é o nosso poder, é o poder de Deus, mas através de nós, Ele quer libertar muitas almas do sofrimento, do diabo, do inferno. Quantas pessoas estão entregues a Satanás, irmãos? Às vezes a gente está na graça, buscando a Deus, a gente não se acostuma, mas a gente busca uma vida de sacramento. Então a gente está no pecado, a gente se incomoda, a gente quer viver na luz, a gente quer viver na graça.
Mas quantas pessoas estão no pecado, estão indo para o inferno, estão entregas a Satanás e estão esperando alguém que estenda a mão para puxá-la para Deus. Mas aí entra o poder de Deus, a graça de Deus, a vida de oração, né? Eu sempre lembro do Lucas, que quando a gente sai para partilhar assim, fica à noite, o Lucão, qualquer oportunidade, ele está evangelizando. E realmente é um dom, e é um esforço da parte dele, mas é um dom de Deus, porque a pregação ela converte, mas o testemunho ele arrasta, né? E olha que bonito ver quando eu estava vendo a foto da nossa comunidade, né? Eu falei, meu, que bênção, quantas famílias que Deus está formando aqui nessa comunidade, quantas crianças que Deus vai crescer na graça de Deus, mas quantas pessoas ainda não conhecem, talvez a sua família, primo, parente, tio ou amigo do seu trabalho. Então nós temos essa missão de trazer as pessoas para perto de Deus. 5. Abertura a todos os dons que Deus derrama sobre o seu povo, numa efusão sem precedente na história. Poder de curar enfermos, palavra de conhecimento, língua, profecia, sabedoria, discernimento, milagres e etc. Deus está dando esse dom para nós, irmãos, porque vamos precisar deles. O Senhor ordena, não é nada sem razão, é porque é necessário, são armas espirituais para uma guerra que saberemos que é espiritual, né? Como eu falei, Efésios 6:10, nossa batalha é espiritual. Então a gente tem que ter muita sabedoria também, irmãos, ter muito claro isso. A gente não pode sobre espiritualizar tudo, mas se a gente não tem uma vida de oração, entendimento, e falar, Senhor, muitas vezes a gente está, o Eugênio faz muito isso, né? Alguém está com dor, não, vamos rezar, reza, pede a cura, pede a graça, ué, é de graça, pede com fé, né? Eu lembro do retiro, a Mari não está aqui hoje, mas a gente rezando, lá Deus deu a palavra, quem lembra do retiro do poder do alto, né? Fertilidade, passou lá as mulheres, ela já estava grávida, mas nem sabia. Eu lembro que eu toquei nela, rezei com fé, né? E você vê que é a graça de Deus, não é que, nossa, como a gente é poderoso, não, é Deus mesmo. Então eles deram sim para Deus, Deus abençoou eles. Tá aí, eu ia falar, como exemplo, não está aqui hoje o Miguelzinho, mas está aqui entre nós, né? O Miguelzinho, que bênção, veio no tempo de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, oremos uns pelos outros, clama no grupo pastoral, não sei vocês, no meu grupo a gente faz muito isso, a cada tempo reza pelos outros. O que você está precisando, irmão? Abre o coração, põe a mão na cabeça e clama o Espírito Santo, pede a cura, pede a libertação, porque o grupo pastoral é para isso, para a gente crescer em santidade, né? Não é para partilhar a vida, claro, né, de informação, mas oremos uns pelos outros, né? Confiemos na graça de Deus. 6. Seu poder inclui a nossa abertura para fazer as mesmas coisas que ele, como eu já falei, coisas maiores ainda, conforme a sua promessa, né? Aqui fala assim, até ressuscitar mortos. Realmente, irmãos, é uma ousadia do Espírito Santo. A gente não pode ter medo, né? A fé fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, né? Imagina, o grão de mostarda é pequenininho, todo mundo já viu, né? E o grão de mostarda, depois que ele cresce, se torna uma das maiores árvores que existe, né? E dá mais fruto. Então, irmãos, se a gente tem uma fé de coração, uma fé expectante, uma fé irradiante, uma fé que transborda. Porque muitas vezes a gente chega no grupo, na missão, a gente está cansado, né, fisicamente, do trabalho, mas a gente tem que pedir essa graça para Deus na oração da manhã, ir no grupo e falar, irmãos, vamos orar, vamos clamar o Espírito Santo, né? Sabemos que nós somos cansados, a palavra de Deus fala assim, o nosso corpo vai se fadigando, mas o Senhor renova as nossas forças. Então é a graça de Deus, irmãos, não é por nossas forças, é pela graça de Deus que estamos juntos aqui nessa missão. Aí aqui está o exemplo, né? Diz assim, ó, queremos ser cheios desse poder, colocar no nosso recipiente. Quem sabe o que é isso daqui, ó? Quem sabe o que é isso? Eu não sabia o que era. Como que é? É um dedal. Pode ser um dedal, pode ser uma garrafa ou uma jarra. Um dedal? Para costurar, você põe no dedinho assim. Eu perguntei pro Eugênio, o que você gosta de preguiça? Aí para não dar cor, mas esse mesmo, porque qual que é o exemplo, né? Um dedal, uma garrafa, uma jarra. Mas faltou a imagem, a gente não tem que ser nenhum dos três, tem que ser um tanque, né? Um caminhão de água cheio do Espírito Santo, porque quanto mais a gente se abre ao Espírito Santo, mais ele nos enche. Quanto é maior a nossa abertura de coração, sabe quando fala assim, abre o seu coração, escancara a porta, não é para abrir uma portinha, uma janelinha, abrir o coração de verdade. Senhor, derrama a tua graça, chuva de bênção, chuva de graça. Não sejamos minimistas, né? Não minimizemos a obra de Deus. A gente pensa muito pequeno, a nossa mente humana às vezes limita a gente, né? E a gente não pode ter medo de sonhar alto, de pensar grande, de falar, Senhor, o que o Senhor quer? Derrama o teu Espírito Santo, faz a obra na minha vida e clamar mesmo, né? A gente vai ter um tempo de oração daqui a pouquinho e ter essa certeza, queremos ser testemunhos de sinais e maravilhas que o Senhor fez em nós. Não só teoria, falar, eu sei as 7 pedras, decorei, relações históricas, colunas, não. É colocar em prática e viver isso na nossa vida. O senhorio de Jesus, a missão, a aliança, né?
entre comunidade, entre irmãos, viver, pôr em prática tudo que a gente está ouvindo esse final de semana. Então fala assim, perdi aqui. Não é, portanto, para o nosso próprio bem-estar ou benefício, mas não há dúvida de que com o caminhão o Senhor pode dar mais a outros do que com um dedal ou com uma garrafa. E realmente, simplesmente estando abertos a essa graça. Irmãos, é muito bonito perceber que Deus quer. Deus está sempre pronto. Deus, ele não falha, né? O Salmo fala, nosso Deus não dorme nem cochila. Ele está sempre atento, o nosso vigia, o guarda de Israel. Nós que sentimos sonos, às vezes estamos cansados. Atenção aqui, gente. Nós que estamos às vezes dispersos, Deus está chamando a gente uma obra nova, uma graça especial, né? E é um tempo novo. Que ano que a gente está? 2024. Vai ser melhor ainda em 2023, né? Amém? Glória a Deus. Tenho certeza. Não sei para você, mas 2023 foi uma bênção. Deus, ele realiza, irmãos, grandes coisas nas nossas vidas, mas a gente tem que estar aberto, tem que estar com o coração escancarado, tem que estar cheio desse Espírito Santo para que a graça aconteça. Aí fala, né, o seu poder. Desde o nosso batismo no Espírito, fomos e seremos testemunhas e muitas vezes protagonistas de todos esses sinais que acompanham a pregação. Mas apesar dos sinais, às vezes o povo permanece duro e de entendimento lento de coração. Irmãos, isso é muito importante. A nossa esperança, a nossa alegria não está nas pessoas, não está na resposta dos casais que vão chegar no matrimônio. É importante, a gente vai evangelizar, não está por isso. Mas muitas vezes, ainda que a gente pregue e anuncie, o coração das pessoas está duro. Então a gente tem que fazer a nossa parte com alegria, né? Tá cheio do Espírito Santo e permanecer fiel nesse chamado. E Deus tem sido muito abençoado, né? Quando eu vejo aqui a Sil, o João, o Felipe, que entraram depois, a Jaque, né? Não é um número, uma a mais, não, são pessoas que Deus chamou para esse novo de Deus. E mais pessoas Deus quer chamar, mas algo que eu sinto muito forte no meu coração, até foi uma emoção do Boris para nós, colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. A gente já teve algumas formações, ensinamentos, agora é vivê-los, porque às vezes ler um livro é muito bonito. Pô, um livro, Linguagem do Amor, vai pôr em prática no casamento, né? Seja qual for. Então tudo que a gente tem experimentado, a gente tem que trazer para a nossa realidade. O Paulinho me ensinou, foi ano passado, na outra missão, ele falou, Pedro, uma coisa é você escutar, você está escutando a palestra, outra coisa é você entender, você está entendendo, outra coisa é você aceitar, são coisas diferentes. Você escutou, ok, escuta Israel, está escutando, está entendendo? Agora você tem que aceitar, porque depois que você aceitar, você põe em prática. Então são estágios na nossa vida, porque eu falo para vocês, irmãos, já participei de muito retiro, e a emoção vem. Eu sou um cara emotivo, cara, a gente vai rezar aqui, arrepia o corpo, o Espírito Santo, glória. Só que chega no dia a dia, cara, para acordar cedo, é uma dificuldade minha rezar antes do trabalho, né, mais cedo, eu falo, nossa, como é difícil, dormir cedo. Então requer um esforço, um sacrifício diário, não é no final de semana. Deus está preparando a gente nas 7 pedras, esse é o poder de Deus. Deus vai derramar o poder sobre nós, irmãos, né, em nome de Jesus. A gente vai sair daqui transformados. Só que é o seguinte, se você não permanecer fiel na oração, leitura da palavra, busca por Deus, você vai desanimar, você vai esfriar, você vai mornar, você vai desistir. É normal. Eu falo por mim, irmão, quantas vezes eu falei, caramba, meu Deus, me ajuda. E aí entra o que o Paulinho falou, clama a aliança, lembra da aliança, lembra das 7 pedras. A gente vai entregar para você daqui a pouquinho aqui, ó, marca-página, lembrancinha. Coloca na sua Bíblia, lê lá e fala, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu sou escolhido, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu sou escolhido, sim, eu quero, eu tomo minha cruz, eu aceito a missão, eu lembro da aliança e eu peço, clamo o seu poder. Então, irmãos, realmente as 7 pedras, esse retiro mística, até o Paulinho explicou para a gente lá no começo, quando você escuta a palavra mística, a gente vem com uma ideia assim, um misticismo, né? Talvez assim, mística, o que é mística? Mas realmente essas pedras têm que estar enterradas no nosso coração. A gente tem que enterrar de uma maneira que a gente seja profundo, né? Uma passagem que eu gosto muito que fala do semeador, acho que o William comentou aqui ontem, né? O semeador, às vezes a palavra de Deus cai no nosso coração e as preocupações do mundo, né? As riquezas, elas nos distraem e a palavra não dá fruto. Então, para que o nosso terreno seja um terreno fértil no nosso coração, a gente tem que estar assim, ó, os braços abertos. Imagina uma cachoeira, quem já foi embaixo da cachoeira sabe o que eu estou falando, né? Quando você está embaixo, você entra lá, até dói um pouco, aquela água forte cai, mas é uma graça. Eu gosto de ficar um tempinho até para relaxar. É uma água forte, é uma água fria. Eu gosto, não sei quem gosta, mas lava a alma, né? A cachoeira é fisicamente falando, mas assim, imagina espiritualmente,
né? Deus quer lavar todo o nosso pecado. E o inimigo é muito astuto, às vezes a gente já confessou, né? E o inimigo fica lembrando do nosso pecado. Não, mas você não vai conseguir, você não é capaz. Quem é você para estar na frente? Quem é você para pregar? Não, irmão, você é de Satanás, renuncia em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é eleito por Deus, eu sou escolhido. A gente já proclamou isso aqui. Sim, eu quero. Agora Deus quer derramar o seu poder sobre nós. Agora, irmãos, se a gente está com o guarda-chuva aberto, fecha o guarda-chuva, guarda ele aí. A chuva de graça vai vir sobre nós e temos que estar abertos a essa graça de Deus. Se nós não recebemos, porque é o seguinte, irmão, é algo pessoal. Lembra que a gente falou? Cada um vai enterrar pedra no seu coração. Como comunidade temos uma missão, temos uma aliança, mas cada um tem que dar o seu sim individualmente. E aí juntos vamos fazer essa obra acontecer. Agora Deus quer derramar o poder dele sempre sobre nós. E tem uma passagem não, eu já ouvi uma história da Nossa Senhora das Graças, não sei se vocês já viram a imagem dela, que ela está assim com a mão aberta. Então, Nossa Senhora das Graças? É isso mesmo. E tem vários raios de luz saindo da mão dela. E aí alguém perguntou, não sei, Foi na aparição dela, ela que falou. por que faltavam alguns raios de luz. Ela falou, foram graças que não foram pedidas. Ou seja, irmãos, o céu está pronto, né? Os santos, a igreja, a missão é urgente. Só que às vezes a gente não pede, a gente não clama, a gente não acredita. E eu falo por mim, irmão, às vezes eu falo, estou orando pela minha família há muito tempo na conversão. Talvez eu tenha que orar mais, jejuar mais, dar mais testemunho, ser mais feliz, sei lá. Agora, Deus está fazendo a obra de Deus está acontecendo. Basta a gente agarrar. Santo Agostinho fala, eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. O caminho, o trem das 7 pedras é hoje, é esse final de semana. É o trem da graça das 7 pedras, da mística, é o retiro que a gente está recebendo. Entra e vamos junto. Se você perdeu o time, irmão, a graça passou, né? E Deus vai mandar outras graças, outras bênçãos. Agora, esse momento que Deus está chamando nós é abrir o nosso coração para receber esse poder e aí emanar tudo isso que a gente escutou desde ontem. O Senhor Jesus, escolher a Deus, sim, eu quero, a cruz, a missão, a aliança e o seu poder. Porque é o poder de Deus que renova as nossas forças, que restaura a nossa vida e que nos manda em missão. Amém? Amém. Amém, irmãos. Aí, acho que 10 minutinhos, né, Vinícius? Para poder rezar e anotar. Diz assim: acredito que o Senhor quer mostrar o seu poder em mim e através de mim para outros. Deixe o Espírito Santo me usar e manifestar os seus dons em mim. E aí pode ter um momentinho para rezar também em cima dessas 2 perguntinhas.